Olá, bem-vindos a mais uma edição do Talk Show diretamente dos estúdios da Flix TV aqui em São Paulo. Antes de apresentar o tema de hoje e a minha convidada, vamos às imagens que estão aparecendo aí atrás? Não, pessoal da produção, as imagens da Femota. Aê! A Femota é artista plástica formada pela Escola Pan-Americana de Arte e Design. Pinta desde 1998 e tem voltado seu trabalho para o contemporâneo. Participa de shows de jazz, fazendo performance, pintando os grandes jazzistas cujas músicas estão sendo tocadas durante o show. Ela apresenta-se uma vez por mês no Parque da Aclimação, aqui em São Paulo, junto com a Big Band Guitarra Leão. Mais contatos com ela pelo site femota.com.br ou pelo e-mail contato@femota.com.br. Tem obras maravilhosas lá no site dela, inclusive algumas esculturas que passam aqui no fundo. Tem uma escultura feita com dominós, lindo, tem umas coisas maravilhosas. E eu queria mostrar o vídeo do meu tema de hoje. Produção, pode soltar o vídeo? E aí, você acredita? Pode ser feita a comunicação com quem está do outro lado, aí numa outra dimensão? Para isso, eu tenho aqui hoje Dona Sônia Rinaldi. Eu ia chamar de doutora, mas ela já falou que não me chame de doutora. Sônia Rinaldi, boa noite. Boa noite. Bem-vinda ao Talk Show. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço a senhora ter aceitado esse convite. Minha cara de pau, né? Vamos lá, vamos convidar. Sônia Rinaldi, para quem não sabe, muitos de vocês não devem conhecer. Ela foi fundadora, ela é uma das criadoras, né? Uma das criadoras do IPAT. Não, fui eu. Foi você mesmo. Não, eu achei que na verdade tivesse sido você e mais duas pessoas. Por algum motivo, achei que fosse. Que está há mais de 25 anos em atividade. Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental. Que, para ficar mais fácil, transcomunicação instrumental a gente chama de TCI, certo? Certo. Aê, Salinha fez a lição de casa aí. Estou vendo. Ela tem um trabalho muito sério, é reconhecida internacionalmente como uma das maiores pesquisadoras nessa área. Há mais de 25 anos existe o IPAT aqui no Brasil. E ela veio hoje contar um pouquinho para a gente de como é esse trabalho, o que é transcomunicação instrumental, a gente pode falar um pouquinho disso, e de como é esse trabalho, e a gente tem alguns exemplos de alguns casos interessantíssimos que a gente vai pedir para soltar aí depois, né, mais para frente aqui no programa. E eu vou pedir para a dona Sônia, então, dizer o que é a TCI no final das contas. Então, TCI, ou Transcomunicação Instrumental, no final das contas, são os contatos entre o nosso plano físico, né, a nossa realidade, e outros planos dimensionais a partir da eletrônica, na verdade, através de aparelhagem, através de equipamentos, né? Basicamente, a gente usa hoje o computador, quase que ele já assume todas as funções que no passado precisava de vários aparelhos, né? Mas o computador hoje supre praticamente tudo e através do computador a gente faz registro de vozes e de imagens do outro lado. Do além. Do além, do outro lado. Então, aí você que não acredita vai me perguntar, porque eu sei que vai ter gente que vai acabar mandando mensagem aqui, se isso realmente existe. Eu acho que aqui não é nem questão de crença, né? Uma pesquisa científica. É uma área... A gente tem físicos, engenheiros,
tem um pessoal que é da área de exatas aí, estudando, participando das pesquisas também, né? Sim, e além de tudo também eu estou longe de ser a única que faz, quer dizer, na realidade nem novo o fenômeno é. Eu acho que já vai para mais de 100 anos, quando alguém começou a pensar na hipótese de se comunicar com o outro lado através de aparelhos. E, por acaso, o primeiro que tem notícia na história foi Thomas Edison, nada mais, nada menos. Eu lembrei disso, de que ele falou num jornalista, né? Exato, ele cogitou, ele trabalhou na época dele, porém, claro, era muito incipiente ainda a tecnologia, vamos dizer assim, né? Muito iniciante. Ele não obteve resultados, mas, digamos, ele cogitou e registrou a intenção, né? E depois dele, vários outros pesquisadores, inventores foram fazendo tentativas. Mas, digamos que a coisa realmente tomou corpo nos anos 50, quando... Final dos anos 50. Exato, quando, na verdade, surgiu praticamente os gravadores. Né? Antes disso, eram mecanismos muito... os gravadores portáteis, né? Os de rolo, os de rolo, né? Grandes coisas mesmo? Assim, né? Tipo, anos 50, surgiu isso e daí começaram a... Quer dizer, tem um pouquinho de história anterior, mas digamos que tomou corpo assim, tipo, mais pessoas começaram a se interessar, né? E daí, claro, foi galgando, né? E a tecnologia vai avançando, sim, claro, isso vai foi fundamental. Se aprimorando, né? Exato. E a gente tem, como você falou, um século, ou mais de um século, até porque em meados do século XIX a gente tem a explosão do espiritismo. Exato. Né? E aí vem paralelamente a isso, no final do século XIX, aí a gente tem muitas experiências científicas também comprovando algumas apesar coisas. De que há aí, digamos, a grande diferença de que todos esses fenômenos registrados anteriormente, eles eram de origem mediúnica, né? Sim, e aí esse é com vias técnicas, exato, né? É puramente técnico, né? E como surgiu isso para você, Sônia? Porque você é formada em letras, exato. Você é formada em publicidade, é Sim, isso também? E depois eu fiz mestrado em ciências da religião. Mas digamos que vai, em termos de tecnologia, realmente não seria, digamos, a minha primeira aptidão, mas apesar que hoje lidando direto com isso 24 horas por dia, eu diria que já virou, né? Já virei. Mas eu me interessei porque a transcomunicação era, quando eu comecei a ouvir falar, né? Isso nos anos 80, me pareceu que era a forma de se comprovar se a comunicação com os espíritos, embora eu não use essa palavra, mas nesse momento histórico, sim. Com outra dimensão. Exato. Assim, me pareceu que era a forma de testar, entende? Porque eu acho que não deve ter coisa pior na vida do que uma pessoa passar uma vida dedicada a uma determinada religião qualquer e lá pelas tantas ela descobrir que é uma fraude. Sim, entendeu? Sabe, deve ser assim, extremamente chocante. Então, logo de início eu tive essa preocupação e eu quis testar. Quando eu comecei a me interessar pelo espiritismo, eu falei, opa, mas aí está a chance, vamos verificar, porque as demais religiões não permitiria esse tipo de verificação. Científico, né? Exato. Então, eu me interessei por esse segmento científico, digamos, que é um dos pilares, na verdade, da proposta de Kardec, né? E eu falei em dimensões, até porque aí vamos falar na parte científica da coisa, física da coisa, tem a teoria das cordas, que fala em 11 dimensões além da nossa. Sim. Então, eles não falam em planos espirituais, eles falam em dimensões. São outras camadas no tempo e espaço. Não sei se não vou explicar isso direito, porque eu não sou física nem nada. Mas, assim, como a coisa vai caminhando para o lado científico mesmo, exato, né? Como foi caminhando para o lado científico mesmo. Tá. E dentro de todas essas pesquisas, eu vou pedir até para a gente já começar a passar alguns casos interessantes que a dona Sônia trouxe para a gente. Sônia. Senão, tiro dona, que a Sônia trouxe para a gente. Senão não vai dar tempo da gente tá mostrando tudo isso. São casos muito interessantes, são coisas muito legais para mostrar. Vamos mostrar as fotos? A gente vai falar então de transcomunicação instrumental, vozes e imagens. A próxima fotinho.
O que é isso, Sônia? Olha, veja só, dentro das nossas muitas experiências na área de imagens, a gente sabe que o segmento de imagens, não de vozes, é gerenciado por extraterrestres. Por quê? Por causa da tecnologia requerida, né? Então, eles manuseiam a luz, o que é uma coisa ainda totalmente desconhecida para a ciência humana, né? E eles constroem imagens ao vivo, tanto que nos e-books, que depois eu vou registrando todos os fenômenos, as ocorrências, vou documentando e publico isso através de e-books. Por quê? Porque em papel não tem condição de mostrar as cores, nem nada, né? Nem ao vivo. E os vídeos são inseridos de forma que o leitor vai ver ao vivo o fenômeno ocorrendo, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui, nós temos a aparição de um dos líderes da comunicação de lá para cá, né? Você nota pelo tamanho da cabeça dele. Pelo formato, né? Pelo formato. Ele, obviamente, não é humano. E muitas vezes, quando eu faço a gravação, eu tenho pessoas lá. Se você observar, assim, de frente, na verdade, tem uma moça ali atrás. Você pode ver o decote dela, mais claro, uma blusa escura. Essa pessoa que estava lá presente nesse dia é a Marlene, que é uma das nossas assessoras lá no Instituto, e ela estava lá e a gente estava fazendo gravação e experiências e muitas coisas ocorreram, né? Então, eles fazem... eles vai fazendo as experiências ali ao vivo, vai acontecendo. Vivo, tudo isso está registrado em vídeo, desde a aparição, a partir do nada, até a formação das próprias imagens e, enfim, como tudo rola, né? Então, tudo isso é registrado porque o nosso trabalho, sendo assim, de cunho científico, nos interessa estar exatamente bem documentado. Esse, né? Então, é um dos líderes que opera toda essa parte das imagens na transcomunicação instrumental mundial, no seu grupo? Não, especificamente para o nosso grupo. Eu percebo pelos resultados de amigos do exterior e tudo, que se tratam de diferentes grupos que transmitem, né? Então, nós temos esse grupo que tem, digamos, toda a supervisão de extraterrestres. Abaixo deles, vamos dizer assim, estão os falecidos, que também fazem a comunicação também, não a parte de imagens, mas sempre auxiliados pelos extraterrestres, né? E já fora daqui são outros grupos que transmitem coisas diferentes, coisas assim diferentes. Dá para a gente passar para a próxima imagem? Olha, eu escolhi para trazer aqui para você alguns casos de aparição de falecidos, né? Então, essa moça que a gente vê no canto direito é a Jana, né? Janaína. A Janaína faleceu com 19 anos, né? De uma cistite, uma moça maravilhosa, linda. E ela morreu assim num espaço de tempo de uma semana. Cistite? Cistite, quer dizer... Gente, deu uma infecção generalizada. Sim, foi para o rim espalhou. E uma coisa assim, tipo... Sabe que você pensa, bom, cistite realmente você tinha que ir, né? Exato, cistite você trata exato, a gente sabe que a cistite, ela não pode bobear. Mas, no geral, ela é tratável com rapidinho, uma semana segura. Exato. E ela ficou uma semana internada, do nada, e uma semana ela partiu. Então, a Jana, o pai dela foi que me procurou, o Marco, e a gente fez muitas gravações. Ela apareceu várias vezes, entre outros muitos fenômenos que ocorreram com a presença do Marco e da Edna, que nós vemos aqui no canto direito. A Edna é a madrasta, vamos dizer, né? O segundo casamento do Marco. E sobre a Edna, ou seja, eu estava filmando a Edna, que esse é um dos tipos de tecnologia que eu criei, né? Então, eu estava filmando a Edna, que, como você pode notar, não tem absolutamente nada a ver com a Jana, né? E essa foto grande central é a aparição da Jana sobre a Edna. Olha, ou seja, então, isso a gente tem em vídeo, no início, registrando o rosto da Edna, que é morena, que não tem nada a ver, né? E no decorrer do vídeo, sempre assim, tipo, alguns segundos, e surge a aparição da Jana, né? Entre vários outros casos que a gente filmou. Que interessante. Vamos para outra foto? Porque senão não dá tempo da gente mostrar tudo. Caso Aline. A Aline, que a gente vê à esquerda, é uma amiga minha.
A Aline me procurou porque ela tinha perdido um filho, o André, e a gente fez algumas gravações com a Aline, né? E nesta vez foi assim muito surpreendente porque a gente, claro, esperava a aparição do André, né, o filho dela, que faleceu aos 26 anos, né, num acidente, né, de atropelamento. E a Aline, claro, só bastava o filhote, né? Mas, para nossa surpresa, eu acho que apareceu quase todos os familiares dela que já tinham partido, né? Dentre eles, eu selecionei esse caso da senhora mãe dela, né? E você vê, então, a mãe, uma foto que ela mandou posteriormente, depois de ter identificado, e à direita, a aparição da mãe. Também sobre a filmagem dela. E a gente percebe que, por exemplo, a boca é diferente, né? Um pouco diferente. Exato. O nariz, né? As feições são um pouco diferentes. Lembra, mas são diferentes, né? Na realidade, você nota, a Aline, ela é morena, tem olhos escuros, castanhos, né? A mãe tem olhos claros. E ali na transimagem ela surge com olhos mais claros, como a senhora mãe dela. Na foto do meio a gente percebe que tem os olhos mais claros. Tem mais foto? Vamos lá, gente. Aqui mais um outro caso. Nós temos à esquerda a Bel, que perdeu a Tati, que é a foto pequena à direita, né? A Bel também esteve em casa e a gente gravou uma tarde lá, né? Foi uma tarde assim muito gostosa e a Tati apareceu várias vezes sobre a Bel, né? Sempre nas gravações, é isso? Sim, tudo gravado, registrado em vídeo, né? E quando a Bel esteve em casa, foi também o filho dela, né? O Cris, e também sobre o filho a irmã, no caso, apareceu. Mas essa que a gente vê, a transfoto, né, que a gente chama assim, a transfoto, aí no centro, né, grande, essa ocorreu sobre o rosto da Bel, diante da câmera. Parece que tem umas bolinhas. Plástico bolha. Plástico bolha que você põe na frente, é isso? Isso, exato. Quer dizer, são técnicas assim que eu vou inventando. Acaba facilitando a coisa. Chega uma mensagem aqui. Rosana, boa noite, Sônia. Gostaria de saber se qualquer pessoa pode gravar vozes e se há necessidade de ser espírita. Obrigada. Eu vou deixar para você responder, inclusive, a segunda parte. Tá bom. Se qualquer um... Agora? Pode ser. Tá bom. Bom, Rosana, veja só. Tipo, sim e não, tá? Qualquer pessoa pode gravar? Pode. Só que, digamos, como eles têm que fazer, digamos, um investimento tecnológico bastante grande, né? Eu diria que eles ponderam bastante em quem eles vão... a viabilidade disso, né? Porque, veja, vontade de receber comunicação, eu diria que metade do planeta tem. Deve ter. Mas que vai se dedicar e que vai valer eles iniciarem alguma coisa com essa pessoa, já é outro departamento, né? Mas sim, digamos que normalmente quem perdeu alguém é mais persistente, né? Vai fazer a coisa com mais dedicação. Isso é fundamental nesse trabalho, né? Não é o tipo da coisa que você liga os aparelhos e sai ouvindo, né? Então, sim, digamos, se você perdeu alguém, tem muito interesse e vai se dedicar, com certeza a pessoa vai receber a comunicação do outro lado. E também correr atrás, né? Procurar se informar, com também certeza. Pesquisar. Isso faz parte da análise deles, digamos, né? Cris, perguntando, doutora Sônia, como acontece a TCI de outra dimensão para a nossa? Grata. Olha, Cris, eu tô doidinha para saber também. A gente sabe que eles têm uma tecnologia do outro lado, sim, muito superior à nossa, né? Muito, porque na realidade, claro, a gente consegue observar o fenômeno, né? E possivelmente a forma que ocorre, mas não como eles transmitem. Isso, digamos, a gente não tem hoje cientista no planeta que eu acho que conseguiria fazer, ter a explicação plausível. Né? Vamos fazer uma comparação. Eles têm um iPhone última geração, a gente ainda está no telefone de disco.
Mais ou menos eu diria, isso. sabe aquele de lata? Com Ah, com barbante? barbante. Putz, tá Por aí. pior do que eu pensava, então. Realmente. A Júlia, daqui de São Paulo, perguntando: boa noite, Sônia. O que a TCI pode trazer de benefícios para a humanidade? Ô, Júlia, que importante essa pergunta. Eu acho que o dia que a humanidade tiver certeza de que a vida continua, de que nós não estamos sozinhos e de que essa comunicação é possível, eu acho que muda tudo. Não muda pouca coisa, muda tudo. Desde, assim, tipo, as ciências todas vão ter que ter um novo ângulo de visão sobre a nossa realidade, né? Sabe, é tipo assim, o ser humano descobrir o grau de responsabilidade que ele tem pela vida, E pelo planeta. pelo planeta, Né? por tudo, pelos animais, pelos idosos, pelas crianças, por tudo, né? Então, eu acho que, digamos, o principal benefício, se a gente tiver que sumarizar numa palavra, eu acho que é dar para nós responsabilidade, coisa que nós não temos. E as pessoas mudarem um pouquinho, eu acho que aos pouquinhos a gente consegue. Vamos voltar para as fotos? Ainda tem mais foto? E tem os áudios ainda? Olha isso. Gente, fotos de animais. Como é que é isso? Quem é esse? Então, é essa. É essa? Olha, veja só. A gente estava fazendo umas experiências filmando com câmera infravermelha. Isso é de extrema importância, por quê? Porque a gente não vê essa faixa visual, certo? Para alguém fazer uma manipulação e uma criação ou uma transmissão dentro de uma faixa que não é nossa, é porque eles têm uma visão maior que a nossa. Eles abrangem um tanto do espectro eletromagnético maior do que o nosso. Então, isso, por exemplo, seria uma das evidências deles não serem humanos, tá? Bom, então, gravando com câmera infravermelho, apareceu esse cãozinho e a gente, num primeiro Curioso, momento... diga-se de passagem, né? Ele tá com uma carinha muito lindo, curiosinha né? ali. Então, aí a gente recebeu essa imagem e aí a pergunta, quem seria este animalzinho? Por que teria aparecido? Aí nós pusemos nas nossas listas e aguardamos que um proprietário, né, se Aparecesse um identificasse. tutor. Exato. E é isso que daí nós tivemos notícia do Gilvan, que é um amigo nosso de Santa Catarina, cuja cadela Nitinha, que a gente vê à esquerda, tinha falecido por atropelamento algo como um mês antes. Olha. E é claro, para ele foi um alívio, né? A Nitinha aparecer. Aparece com uma carinha Não é? de curiosidade mesmo, né? Vamos para outra foto? Essa Então, é interessante essa é muito também. engraçadinha, né? Então, essa é assim, a gente vai fazendo experiências de... Eu acho que a outra foto tá até melhor, né? Isso. na verdade, ali, ó. Que aí ela já vai explicar exatamente o porquê. Exato. Então, olha, veja só, a gente, assim, por bastante tempo, eu ia filmando com pessoas presentes, né? Que perderam alguém muito querido e tal. Mas lá pelas tantas, até para evitar esses idas e vindas, e às vezes até porque nem todo mundo podia vir a São Paulo, né? Então, eu comecei a fazer testes com foto de falecido. E mais recentemente, me deu um clique, eu falei, gente, vamos testar cães falecidos e vamos ver o que acontece. Aí, uma amiga nossa mandou a foto da cadelinha dela, que é a Carmelinha, que é essa que está com esse lencinho na cabeça, muito engraçadinho. E aí, filmando a foto da Carmelinha, apareceu aquele soldado atrás. Ou seja, ele já estava na foto, é isso? Não, ele apareceu ali. Sim, exato. Tá. Digamos que o paranormal Esse é da esquerda, história, né? Exato. O paranormal da coisa foi a aparição do soldado. E aí, a dona, que é nossa amiga, a Rosana, que também colabora com o nosso trabalho, ela fez uma pesquisa e até para entender por que teria aparecido um soldado atrás da Carmelinha, né? E aí ela descobriu que na Segunda Guerra, esse tipo de cachorro, que é o Basset, foi muito usado pelos soldados. É isso que eu ia falar, não sei se é um Basset ou um Dachshund, Não, né? é um Bassetzinho. É um Bassetzinho. Né? A Carmelinha era um Bassetzinho. E aí, então, justificou a Eram usados aparição. por soldados, olha só, por isso que ele estava ali. Exato, E, Sônia, a gente tem
na verdade, áudios, que eu também, 30 minutos é pouco. Eu quero mostrar os áudios. Dá pra gente soltar o primeiro áudio? Então, mas acho que é melhor explicar primeiro. Vamos né? explicar. Então, é assim, ó, eu trouxe 5 áudios, né? São vozes de falecidos. Algumas vezes os extraterrestres também se comunicam por voz, mas é mais raro, eles normalmente se manifestam através de imagens, né? Mandam eles mesmos ou produzem fenômenos que fica bastante evidente que aquilo não poderia ter sido feito por humano. Mas gerenciam também, supervisionam e ajudam os falecidos nas comunicações. Na comunicação. Então, esse primeiro caso é de uma menininha falecida de 3 anos, né, filha da Cris, de Curitiba. A Cris perdeu a Amanda dentro daquelas experiências assim, do nada, o que é assim, tipo, a menina estava ótima, depois de, se eu não me engano, 3 dias de hospitalização, ela veio a falecer. Não houve nem a identificação de de um diagnóstico, né? E essa gravação toda da Cris fazia parte da minha dissertação de mestrado. Olha, a Cris esteve aqui. E aí, entre as centenas, na verdade, foram 230 respostas da menina na gravação. E eu trouxe uma em que ela fala para a mãe: eu te amo, assim, bem cantadinho, bem voz de criança, tá bem bonitinho. Vamos soltar esse primeiro áudio? É bem nítido, né? Exato. Nossa. E daí tem o segundo caso, que eu acho que também é de criança, deixa eu até lembrar aqui. A gente vai ter, acho que a gente só vai conseguir passar esses dois, Sônia, porque tá acabando o programa. Eu vou ficar com isso. Mas vamos passar esse segundo áudio. Então, esse aqui é de uma outra criança, na verdade, é um bebê que faleceu com 15 dias. Então, é muito interessante porque restaria saber, por exemplo, com 15 dias de vida... Como ele falaria. Exato, né? Mas não esqueça que tem a vida anteriores também, né? Então, é toda uma questão que o espiritismo também tem documentação a respeito. Aí a menina fala, manda ela esperar, referindo-se à mãe, porque ela vai voltar. Ela ia reencarnar de novo sequência com a mãe. Vamos soltar esse manda ela esperar? Manda ela esperar. Oi, Sofia. Gente, dá pra soltar de novo? Manda ela esperar. Oi, Sofia. Manda ela esperar. Que ela tem para a mãe. Olha só, gente, com 15 dias. 15 dias. Sônia, a gente realmente, olha, faltam 3 minutinhos pra gente acabar o programa. Eu vou chorar, o povo sabe que eu choro. Você tem um programa de rádio. Exato. O pessoal que quiser, acho que já deve, não sei se já passou aqui o site do IPAT. Quem quiser entrar em contato com você, como pode fazer? Através do site? Através do site. Tem lá colaboradores, seja colaborador, Não, nós temos lojinha. uma lista de voluntários, né? Pessoas que queiram colaborar e tudo. Principalmente nos interessa muito o pessoal da área de exatas, né? Sempre para fazer a investigação. E temos lá parte do que a gente produz no setor de boletins, na nossa pesquisa. E tem os programas de rádio também no setor de imprensa. E a gente está falando agora sobre os animais no além. Olha só, falando sobre os animais no além, justo com a Célia, que é gateira, cachorreira. Com certeza. E como é que, dentro do site, tem, então, como ouvir os seus programas? Sim. Os boletins eu sempre acompanho. Gente, esses áudios, os que a gente também não vai dar tempo de passar aqui, entra lá nos boletins, procure os boletins dentro do site do IPAT, ipat.org. Todos os áudios estão lá, desses daí, esses Alguns, exemplos. Na verdade, eu peguei, assim, em casos aleatórios. Mas tem entrando bastante em nossa coisa. pesquisa, boletins, quer dizer, dentro da nossa pesquisa que tem vários segmentos do que a gente produz. Tem os boletins, ali tem muito material, tem áudios, assim, que são impressionantes mesmo, né? Que são bem claros, são impressionantes mesmo. E o João acaba de mandar aqui uma mensagem. Sônia, você não fica com medo de as pessoas chamarem isso de charlatanismo? Nossa, João.
Olha, não, porque eu sei que eu não sou, porque eu faço um trabalho super sério, né? O trabalho ele é totalmente investigado, né? Pelo nosso pool de investigadores. Nós temos pessoas que são engenheiros e físicos que compõem o pool de investigadores, né? E eu acho que a gente está procurando ajudar o ser humano, né? Com a nossa pesquisa. E eu nunca ouvi esse tipo de coisa, porque eu acho que quem me conhece Ainda bem, sabe né? da seriedade da gente. Quem conhece o trabalho sabe da seriedade, João. Então é assim, acho que não é uma questão de crença, né? Acho que o charlatão a gente pode dizer mais para quem é frauda, para quem quer que as pessoas acreditem. O caminho da Sônia aqui, eu acho que foi o inverso. Ela queria acreditar, ela queria descobrir mais e acabou realmente descobrindo. E não é à toa que o Ipati está aí há 27 anos. 27 anos e que ela é reconhecida internacionalmente, né? João, você foi infeliz na sua pergunta. Gente, acabou o tempo. Sônia, eu queria agradecer muito sua presença. Foi um prazer muito grande. Visitem o site lá, tem muita coisa bacana, muita coisa legal. E eu vou querer que você volte aqui mais pra frente com mais coisa, porque faltou muita coisa pra gente falar. Gente, quer deixar algum recado para quem está assistindo a gente? Eu deixo um abraço para todos os que estão nos vendo e visitem o nosso site. Se tiverem dúvida, testem vocês mesmos. Eu acho que essa é a melhor prova, né, do que a gente falar que é verdade, né? E tem muita coisa, muito material na internet também, além do nosso site, né? E eu quero deixar um recado aqui para as outras dimensões. Estou aqui, povo. Venham, vamos bater papo. Gente, o Talk Show fica por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês.